Boa noite, Ananda. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ananda? Vanessa, tá na escola? Sim. Vai conectar aí o Data Show, você sabe? O Douglas tá aqui para conectar. Então tá bom, vou aguardar. Tá.
Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Então, vamos lá. Pessoal, vou continuar com o conteúdo de ontem. Ontem a gente viu operações com polinômios, a gente viu subtração, adição e divisão. A conexão da escola caiu, mas eu postei a gravação da aula lá no grupo. A conexão caiu de novo aí, né, Vanessa? Fala para o pessoal aí ficar acompanhando no grupo, Vanessa, por favor, que você está em sala. E a conexão está caindo demais para eles assistirem a gravação das aulas por lá. Tá bom. Para não perder o conteúdo, tá? Douglas, conexão aí tá lenta hoje? Nós estamos no terceiro D, né? Está me ouvindo? Parece que travou um pouco. Terceiro D, consegue me ouvir? Está tocando. Estou colocando a gravação das aulas deles do terceiro D no grupo, para eles acompanharem o conteúdo por lá, porque corta bastante, né? A conexão do terceiro D é muito ruim. Travou de novo. Meninas, então, enquanto tenta voltar a conexão lá, parece que travou de novo. Vamos relembrar o que a gente viu ontem. Então, na adição de polinômios, tá caindo toda hora. Ó, adição e subtração, a gente vai fazer normal, vamos reduzir o menor termo possível, tá? Reduzir ao menor termo possível. Então, o que é semelhante é o que a gente vai juntar, tá? Os monômios semelhantes, que é aqueles que têm a parte de potência igual, a gente junta na subtração ou na adição, tá? Até que a gente chegue a esse resultado final, que não tem como nem somar e nem subtrair mais, porque todos os componentes do polinômio são diferentes. Alguma dúvida, Vanessa e Ananda, sobre essa questão de subtrair e adicionar polinômios? Perímetro é a soma de todos os lados de figura geométrica, só que aqui de polinômios, né? Na multiplicação, a gente multiplica, tá? Quando é monômio com monômio, monômio por polinômio, a gente multiplica... Vanessa, você está me ouvindo bem? Tá travando para você? Como é que tá?
Sim, estou escutando. O som da Ananda caiu também. Na multiplicação, a gente vai multiplicar um pelo outro, né? Cada componente por todos os componentes do outro, até que a gente chegue no resultado final. Alguma dúvida sobre multiplicação? Não? Oi? Não. Não. Alguma dúvida? Não? Não? Então vamos para a divisão hoje, tá? Aqui tá cheio de exercício, mas exercício eu vou deixar para a gente ver junto depois numa próxima aula. Tá aí Vanessa e Laciele juntos? Lady Ohane. Lady Ohane, Laciele é da outra turma. Lady Ohane juntas, né? Então tá bom. Isso. Lady Ohane, não perdi uma aula online minha, né, Lady Ohane? Agora não tá Pois perdendo, uai. tá perdendo presencial, Mas- mesmo que seja online. É, Tá certo, isso é bom. mas não, eu gosto de matemática sem professor, que é ruim, mas... É horrível mesmo. Ainda bem que tá aí com a Vanessa, que tá acompanhando agora, né, Vanessa? Vanessa sumiu, Vanessa. O que foi que você sumiu? Nada. Tava com preguiça de ir pra escola? Pra assistir aula online? Porque eu tava trabalhando muito e não tava dando pra me assistir. Entendi. Cansada, né? Então tá bom. Mas agora a vida tá mais equilibrada, tá mais calma? Sim, Ai, que bom. Não deixa de estudar, tá no finalzinho. tá bom. Vanessa começou comigo lá no 9º ano, né, Vanessa? Foi. Lá em 2018. Aí vai terminar comigo de novo, olha que coisa boa. Então, meninas, olha só. Divisão de polinômios, né? Quando a gente tem um polinômio por monômio, como que a gente divide? A gente divide cada termo do polinômio pelo monômio, tá? Significa assim, olha só. Eu tenho um polinômio A, 10 vezes x² vezes y ao quadrado, mais 6x vezes y ao quadrado, mais 2x² vezes y. Na divisão, aí eu tenho um monômio B. Por que é um monômio? Porque eu só tenho apenas um número aqui com a variável. Então, toda vez que eu tiver uma situação como essa, apenas um número real com a parte literal, que eu chamo essa variável, a gente chama essa variável de parte literal. E a gente só tem um número só, e uma parte literal como essa, a gente tem um monômio, tá? Monômio vem de 1. Então, ó, a gente vai dividir todos os componentes do nosso polinômio pelo monômio. Aí vai ficar assim, ó. Polinômio A dividido pelo monômio B. Então, ó, 10x² vezes y ao quadrado, mais 6x vezes y ao quadrado, mais 2x² vezes y, dividido por quem? Por 2xy, tá? Então, vamos ver como fica isso, ó. 10x² vezes y ao quadrado dividido por 2xy. Nós vamos fazer a divisão de 1 por 1. Mais 6xy ao quadrado dividido por 2x vezes y. Mais 2xy dividido por 2xy. Tá certo? 10 dividido por 2 é quanto? É 5, não é? Então, eu tenho x² dividido por x, vai ficar x ao cubo. Então, só vou diminuir, ó. Diminuo 1, tá? Porque 4 dividido por 1, na verdade, é 4. Mas olha só, como a gente tem x e y, a gente vai diminuir um expoente de cada parte literal de cada monômio na divisão. Então, você divide o número, que é a parte real, e as variáveis, que estão com as potências, a gente faz diminuir, tá? Um de cada. Então, se eu tenho x², vai ficar x ao cubo. Se eu tenho y ao quadrado, vai ficar y. Vanessa e Lady Ohane, vocês entenderam? Acho que sim.
Vamos de novo? Na divisão, você vai dividir o número, que é a parte real. 10 dividido por 2. 5, não é? Acompanhe comigo. O seu monômio da divisão é um x e um y só, não é? Então, na divisão, quando a gente tem divisão, regrinha de potência, quando eu tenho divisão de produtos de potência de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Como que funciona isso? Ó, quem é a sua base? O x e o y. Tanto do polinômio quanto do monômio. Conseguiram? Estão acompanhando comigo isso? Sim. Então, aqui no polinômio, que é o azul, eu tenho x à quarta e y ao quadrado. Tá? No monômio, que é o vermelho, eu tenho x e y. Então, eu considero que o expoente do x é 1 e o expoente do y também é 1, quando não aparece o expoente. Então, vale 1. Então, o que eu vou fazer? Conserva a base, ó, fica 5xy. E o que a gente faz com o expoente na divisão? Subtrai. Então, eu vou pegar aqui, ó, o x do polinômio é x à quarta, então o expoente dele é 4. Do monômio é 1, então eu vou ter 4 menos 1, vai ficar x ao cubo. O y do polinômio, o expoente é 2. Do monômio é 1, então eu vou ter 2 menos 1. Então, vai ficar apenas y. Conseguiram entender? Agora eu entendi. Entendeu? Então, é regrinha de potência, tá? Na divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. A mesma coisa a gente vai fazer com esse outro polinômio aqui, ó. A gente tem 6xy dividido por 2xy. 2, ó, 6 dividido por 2 é 3, né? Então, tá aqui o 3. Veja bem, no polinômio, eu tenho só x. No monômio, eu também só tenho x. Como eu tenho que subtrair os expoentes, 1 menos 1 é 0, não é? Então, o x não aparece aqui. Agora, vamos ver o y, porque a nossa base é o x e o y. Então, ó, o y do polinômio é 2. Do monômio é 1, ó, o expoente dele. Então, 2 menos 1 é 1, então fica 3y. Entenderam? Sim. Certeza, né? Eu entendi. Mas também sei. Então, tá bom. Pode perguntar aí se não entenderam, viu? Ó, então agora a gente vai dividir o polinômio de 2x ao quadrado vezes y. 2 dividido por 2 é 1. Então, não precisa aparecer, né, no resultado 1. Agora, aqui no polinômio, o expoente do x é o 2. E no monômio, o expoente do x é 1. Então, a gente vai subtrair na divisão, ó. Conserva a base x e subtrai o expoente. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica apenas x. Vamos ver o y? No polinômio, o expoente do y é 1. E no monômio também, ó. Só tem um y. Subtraindo os expoentes dos dois é 0. E na potência, todo número elevado a expoente 0, o resultado é 1, só que 1 não precisa aparecer. Então, por isso que aqui no final a gente vai ter apenas o x como resposta. Entenderam? Sim. Então, o resultado da divisão, ó, do polinômio A com o monômio B é 5x ao cubo vezes y mais 3y mais x. Quer que repete alguma parte, meninas? Não, não precisa não. Então, ó, não esqueçam. Na divisão, conserva-se a base, subtrai os expoentes. Quem será a sua base? A parte literal, que é as variáveis, tá?
Vamos continuar? Olha o tanto de exercício legal, ó. Tem como vocês fazerem... Exercício está lá embaixo, gente. Isso aqui é exemplo. Aqui, ó. Que é exercício. Então, vamos lá. Na divisão, a gente faz isso, tá? Continuando, ó. Polinômio com uma variável real. Então, a gente viu ao longo do capítulo alguns exemplos de polinômio, né? Então, por exemplo, ó. 3x mais 2y, menos 3m dividido por 2, mais n elevado ao cubo dividido por 4, menos 5p mais 3, 7a ao quadrado mais 3ab. Aqui, pessoal, ó, presta atenção no 4. No 4, no item 4, eu tenho menos 6x ao quadrado mais x menos 4. Aqui, eu tenho, esse é um trinômio, tá? E ele apresenta uma única variável. Quando eu tenho uma situação como essa, que é um polinômio ou um trinômio, é a mesma coisa, que apresenta apenas uma variável, a gente chama ele de polinômio com variável real, tá? Ficou claro para vocês duas esse conceito? Sim. Tá? Então, você tem no seu polinômio, todas as suas variáveis são semelhantes, ou seja, elas são iguais, que nesse item 4 é o x. Quando isso acontece, esse polinômio recebe o nome de polinômio com uma variável real, tá? Então, guarda isso aí. Então, quando isso acontece, costuma-se representar esse polinômio com os seus termos. E aí, a gente vai fazer com os termos ordenados segundo, tá? Expoentes decrescentes dessa variável. Então, olha só. Vocês sabem que decrescente é do maior para o menor, né? Sim. Então, ó, polinômio A tem o 5x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 8x mais 9. Tem um polinômio de variável real. Para mim representar o grau desse polinômio, eu sempre considero, como a variável é a mesma, eu vou considerar o monômio que tem maior grau, ou seja, maior expoente. Tá? Quem que é o que tem o maior expoente? É o 5x elevado ao cubo, certo? Então, eu digo que esse polinômio de variável real, ele é de grau 3, ou de terceiro grau, na variável x. Isso ficou claro? Sim, ficou. E a parte que eu tenho do polinômio que não tem variável, eu chamo de termo independente. Tá? Ou seja, a parte que eu só tenho a parte do número. Ele não tem variável com ele. Então, monômio e polinômio é isso. Eu tenho uma parte independente, que é a parte real, que é o número, e a parte literal, que é a variável com expoente, tá? Quando o meu polinômio tem a mesma variável, é um polinômio real, tá? De variável x, por exemplo, ou variável y, depende da variável que se repete. Olha agora esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o polinômio b, que é igual a m elevado a 7, 2m elevado à sexta potência, menos m elevado a 5, menos 8m elevado à quarta, mais 5. Para mim identificar qual é o grau desse polinômio, eu vou observar qual é o expoente de cada monômio. Então, o primeiro monômio aqui tem o expoente 7. O segundo já tem expoente 6. O terceiro tem expoente 5. O quarto tem expoente 4. E o 5 está sozinho. Então,
Quem é o meu maior expoente desse polinômio B? O 7, não é? Então, eu falo que isso aqui é um polinômio de grau 7 ou de sétimo grau de variável m. Por que variável m? Porque a variável é a mesma em todo o polinômio. Qual é o termo independente? É a parte do polinômio que não tem variável com ele, que é só número. Então, quem que é? O 5. Certo? Certo? Compreenderam? Vocês ficaram caladinha? Sim. Se precisar, eu vou repetir, tá? Não precisa não. Agora, prestem atenção. Quais os expoentes desse polinômio B aqui? Quais expoentes que a gente tem? 7, não é? 7, 6, 5, 4. Isso, 7, 6, 5 e 4. Então, aqui tem uma outra... Aqui tem uma outra... Como que eu falo? Um outro detalhe de polinômio, uma outra especificação de polinômio, que ele recebe um outro nome quando ele tem expoentes assim. Ó, vamos observar aqui que o polinômio B, quem que a gente não tem presente nele, né? A gente não tem expoente 3, nem expoente 2 e nem expoente 1, tá? Então, quando isso acontece, quando não aparece algum expoente menor que o grau, o polinômio ele é chamado de polinômio incompleto ou ele é chamado de polinômio completo. Então, a gente vai entender como que significa cada um. O que quer dizer isso? O nosso polinômio, ele parou lá no expoente 4 e não tem, como se diz, não tem mais expoentes menores que 4, nem 3, nem 2, não terminou nenhum expoente 1. A gente fala que esse polinômio é um polinômio incompleto. Significa assim. Ó. Isso aqui é só para vocês conhecerem, eu não vou cobrar isso de vocês não, tá? Polinômio completo, incompleto. O que eu quero que vocês saibam é só a questão das operações, como fazer as operações, tá? Como calcular as 4 divisões e identificar quando é um monômio, quando é um polinômio, viu? Agora, a questão do grau, tá? Do polinômio, a ordem do polinômio também, isso é importante que vocês saibam, tá? Então, olha o seguinte. Para o polinômio, essa questão de polinômio completo e incompleto, ele tem que estar escrito até a forma de que o seu polinômio termine com o expoente 1, tá? Então, suponhamos aqui, a gente tem 2 exemplos. O polinômio B, que é o que a gente está acabando de analisar, ele começa com o monômio de expoente 7. A questão de diferença de monômio e polinômio, vocês conseguem identificar qual é? Vanessa? Leijohane? Sim? Então, ó, monômio começa com o expoente 7 e termina lá no expoente 4. O expoente 3, 2 e 1 não aparece. Tá aqui de azul só porque eu acrescentei. Quando isso acontece, a gente fala que esse polinômio ele é incompleto, tá? Agora, quando ele é escrito da forma do polinômio C, presta atenção, ó. 5 vezes A elevado a 5 mais A elevado a quarta mais 6 vezes A elevado ao cubo mais 9 vezes A elevado ao quadrado menos 3 vezes A elevado a 1
mais 8. Quando isso acontece, que eu começo lá com o meu polinômio, que ele começa com um expoente grande, ele vai decrescendo até chegar no expoente 1, eu falo que esse polinômio ele é completo. Entenderam a diferença? Sim. Sim? Certeza? Então, pergunto para vocês, ó. No polinômio C, qual é o grau desse polinômio? Lembrando que grau se relaciona ao monômio com o maior expoente do polinômio. Qual é o grau dele? Qual que é a pergunta? No polinômio C, a pergunta é: qual é o grau desse polinômio? 5. Então, eu vou olhar o monômio que possui maior expoente. É o 5. Qual é a variável? A, porque é a mesma variável nele todo, né? Isso mesmo. Termo independente. Termo independente, 8. É o número que aparece sem variável. Isso mesmo. Polinômio C, ele é um polinômio completo ou incompleto? Completo. Completo. Ele começa lá no expoente 5 e vai decrescendo até chegar no expoente 1. Ele é completo. Olhem aqui o polinômio D. Menos 2 vezes y elevado à sexta mais y. Pergunto para vocês, qual é o grau desse polinômio? Repete, por favor. Polinômio D, menos 2, y à sexta, elevado a 6, mais y. Qual é o grau do polinômio D? 6. 6, é o maior expoente que ele tem. Variável, qual é? Variável real. Y, né? Você tem y aqui somando com y. É um polinômio incompleto ou completo? Incompleto. Incompleto, porque ele começa aqui ó, com o expoente 6, depois já pula para o expoente 1. Então, ele é incompleto. Para que seja completo, ele tinha que ser um polinômio com os expoentes que viessem decrescendo do 6 até chegar no expoente 1. Então, ia ter que ter y elevado a 5, depois y à quarta, até que eu chegasse ao expoente 1. Então, ficou claro para vocês qual a diferença, né? Aqui a gente tem um exercício sobre esse conteúdo que a gente viu hoje, mas isso aqui eu vou fazer com vocês semana que vem nada, amanhã tem a gente aula de matemática. Amanhã eu faço com vocês esses exercícios aí do que a gente viu ontem e hoje para praticar juntos, tá? E hoje a gente fica por aqui, falta só 2 minutos para a aula acabar. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo, tá? No WhatsApp, na verdade. Tchau, meninas. Tchau.